Fala galera, sou o Kaique e hoje eu estou com um convidado muito especial, alguém que eu conheci presencialmente, assim, conheci cara a cara, tete a tete, e vamos bater um papinho muito legal sobre o intercâmbio aqui na Rússia e a experiência que ele teve. Bom, mano, muito obrigado por você ter aceitado e se apresente aí de onde você é, o que você estuda e o que você fez aqui na Rússia. E aí, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Diego Albuquerque, eu tenho 25 anos. Eu, atualmente, eu formei em medicina, mas quando eu conheci o Kaique, eu estava na graduação, estava no sexto ano da faculdade, e eu fui para Vladivostok, em pessoa, conhecer a faculdade, fazer intercâmbio de um semestre lá. Conheci o Kaique por acidente. Quando eu ia para Vladivostok, eu botei no YouTube e tal, e apareceu os vídeos dele. Caramba, vou ver aqui, né, o que ele produz, o que ele tá falando sobre a cidade. E aí eu vi um monte de vídeo dele, nossa, um monte. Eu já conhecia a galera, conhecia muita coisa, e tive a sorte, o prazer, o privilégio de conhecê-lo em Vladivostok. Ô, mano, idem, idem. E deixa eu te falar uma coisa. Como surgiu esse projeto do BRICS? Como você soube? Foi alguma parceria com a universidade? Como assim chegou até você? Teve alguma seleção? Qual foi o processo de você saber do projeto até você estar aqui? Então, eu vou tentar resumir, mas é simples. Durante o ano de 2019, eu estava pesquisando sobre intercâmbio, mestrado no Google, e apareceu uma notícia da Universidade Federal de Juiz de Fora, falando sobre o projeto, como é que ele Uhum, funcionava. No ano de 2018, durante o encontro anual dos BRICS, dos líderes, que eu não sei onde aconteceu, acho que foi no Brasil, se não me engano, ficou decidido que teria anualmente, além da agenda dos BRICS sobre comércio exterior, sobre cooperações, ia ter um evento que seria intelectual, seria para graduação e pós-graduação de todos os países envolvidos. Então, iniciaram um projeto piloto, um projeto inicial, de um intercâmbio semestral para os alunos. Cada ano que passar, ia para o país que vai sediar o encontro anual dos BRICS. E aí, o objetivo principal é fomentar pesquisa, cooperação de projetos de pesquisa e integrar as pessoas dos BRICS. E assim, a função foi muito bem realizada. O pré-encontro foi, na medida do possível, teve sucesso, né? É claro que por ser o primeiro episódio que teve, a gente teve algumas limitações, porque antes não tinha um parâmetro para a gente comparar o que deu certo e o que deu errado. Mas foi isso. Eu essa reunião que aconteceu foi no Brasil, e o ano seguinte que aconteceria o encontro seria na Rússia. Então fizeram o edital, anunciaram, acho que em julho, se não me engano, em julho de 2019. As inscrições encerraram no final do ano, mais ou menos em novembro, e aí você tinha que enviar a sua candidatura, que tinha uma carta de motivação explicando por que você queria participar, um currículo, mas assim, bem sucinto, e o principal era um vídeo explicando por que você tinha que ganhar. E aí ia da sua criatividade falar os motivos por que você deveria ser escolhido. E aí, esse foi o processo de inscrição. Eu tentei resumir, assim, de forma uhum. bem sucinta. Bom, e como foi a experiência? Porque assim, eu vi que eu posso, acho que se eu fosse dar uma premiação do brasileiro que mais curtiu a experiência, sem dúvidas, mano, foi você. Cara, eu Nossa, aproveitei foi para bastante. lugar que nem eu fui até hoje. Para você, como foi a experiência? E você gostou de Vladivostok? Você gostou dos locais aqui? Como foi, em geral? Tá, eu vou ser bem sincero, eu vou tentar falar de forma concisa e de forma sincera. Quando eu fui para aí, eu tinha feito o quinto ano de medicina aqui no Brasil. E, cara, pelo menos na minha faculdade é muito pesada. A gente tem uma rotina assim muito extensa, muitas horas no hospital estudando, atendendo paciente em centro cirúrgico, fora as aulas, o tempo que você estudava. Então, para mim, o ano de 2018 foi muito, aliás, o ano de 2019 foi muito estressante, foi um ano tipo desgastante. Foi Uhum. muito parecido com o ano de cursinho pré-vestibular para entrar na faculdade. E aí eu comecei o ano seguinte, o ano do intercâmbio, assim, cara, preciso pegar um tempo aqui para renovar as energias. Então, eu vou sim participar de tudo que eu tenho que fazer, mas também vou curtir, né? Vou descansar.
de forma responsável, só ficando claro. Eu nunca fui irresponsável em nada que eu fiz na vida. E aí começou e a gente chegou uma semana antes, né, de começar o intercâmbio em si, porque a gente tinha que conhecer a faculdade, se adaptar, né? E aí, infelizmente, coincidiu com a pandemia. A gente chegou e a pandemia foi só crescendo no mundo. Daí, nossa, foi horrível essa coisa de começar o intercâmbio junto com a pandemia. Porque, putz, ninguém sabia o que ia acontecer, sabe? Hoje a gente lida bem, porque a gente se acostumou, mas em março, cara, era um assunto, assim, Tava um misterioso para todo caos. mundo. Tava um caos. Mas, assim, de forma, assim, sendo bem realista, de todas as possibilidades possíveis do mundo, eu acho que a minha foi muito privilegiada, porque eu estava em outro país, com pessoas muito interessantes, durante o começo de pandemia. Então, não vou falar que foi a melhor coisa do mundo, mas foi ruim, mas não foi algo péssimo, assim. Você já viajou para outros países, né? Eu já vi no seu Insta que Já. você teve essas experiências. Cada lugar, né, óbvio, é singular, tanto na cultura como nas coisas. O que você achou do diferencial aqui da Rússia? Lembrando que, assim, a Rússia, a parte asiática, né, que A é parte outro mundo asiática, o já aqui. interior. O que você achou daqui? Qual foi o diferencial que chamou sua atenção comparando as viagens que você já fez? Então, eu já conheço bem a América Latina, conheço de forma razoável a Europa, já tive experiências na Turquia, que é Ásia, né? Mas a Ásia, assim, cara, é muito complexa, é muito grande, cada lugar é bem diferente um do outro. E eu já tive experiência na África, num paísinho do Saara. E, assim, minha percepção, que, assim, analisando tópicos culinária, receptividade, clima, não combina muito comigo, porque eu sou, assim, bem latino, de verdade. Eu preciso de sol, igual tá aqui agora, preciso do calor humano. E, assim, é um ponto que não é que seja ruim ou que seja bom, é só um diferente. E o pessoal da Rússia, pelo menos a primeira impressão que dá é que é um pessoal frio. É claro que depois que você conhece a pessoa, sério, o russo é um tipo de gente muito, muito boa, muito legal. Eu não percebi isso no começo, mas depois eu percebi que eles realmente, eles criam um laço com você e é verdadeiro. Aqui no Brasil tu tem muito Uhum. colega, mas aí tu fala assim, bora no clube final de semana. Ele falou assim, falou por falar. Final de semana ele marca outra coisa e nem vai. O russo, realmente, se ele te dá uma palavra, realmente, ele vai ser com você, ele gosta de você, ele quer ficar com você. Então, por esse ponto, eu achei diferente, mas é interessante, legal. A culinária, vou confessar que é porque eu acho que eu não conheci tudo, mas pelo menos em Vladivostok, o que era asiático, cara, eu adorei, me apaixonei. A parte que veio da Índia, China, Coreia, e a culinária russa eu achei boa, boa. Eu preferi do Brasil, que aqui a gente, Também, putz, tem uma também. explosão de variedades. E sobre o clima, então, é legal ver neve, sim, no começo, mas depois fica um saco, porque tu quer fazer as Cansa. coisas e não tem como sair, não tem como fazer nada, porque tá tudo com neve e frio. Para quem gosta de sol, é assim, é sofrido. Eu curto frio, eu curto os dois, né? Mas eu sinto falta, às vezes, do sol. Só que o verão aqui também é porque vocês não pegaram, né? Vocês chegaram a pegar Não, verão? a gente pegou um mês de verão, aliás, acho que o verão ele tem 2 meses. O primeiro que é chuvoso, né, que é comum no mundo Sim, todo, verão com chuva, e o verão final que tem muito sol, é muito bom. Inclusive eu andava de regata, eu sentia muito calor, mais do que no Brasil. sim, aqui é muito quente também. E com relação ao idioma, porque assim, uma pergunta que as pessoas falam para mim é o seguinte: ah, eu falo apenas inglês, tem condições ou algum projeto, algum curso que consiga estudar inglês pelo menos? Qual foi sua experiência aqui? Foi em russo? Teve oportunidades em inglês? Assim, encontrou gente que falava inglês? E aí, pro pessoal? O, o nosso programa, apesar de ser BRICS, né, dos 5 países, o único que é oficial é a Índia, o inglês, o programa foi todo na língua inglesa. Então a gente tinha as aulas, tudo era inglês, 100% do curso era inglês. Mesmo o pessoal da China, Rússia, Brasil, tinha que se virar para poder fazer inglês. E aí é o nível de inglês assim, que não é o do dia a dia, né? É o nível universitário. Então Uhum. a terminologia, as palavras que você usa são diferentes, são do meio acadêmico, mas no final deu certo. Foi muito boa a experiência. A gente tinha aula, eu tive aula de medicina, especificamente de é, farmacologia cardiovascular,
bioquímica, biotecnologia e de cirurgia geral. Então foi muito bem, elas foram muito bem ministradas. Algumas aulas foram dadas por professores russos, outras por um convidado. Foi um professor da Índia que deu aula de biotecnologia e um professor da Caramba. Austrália que deu aula de cirurgia. E assim, eu quero tocar num assunto até interessante. É um pesadelo das pessoas que acompanham. Eu sinto de algumas pessoas que acompanham o meu canal da Rússia, o país cinza, comunista, tudo feio, os prédios antigos. Como é a estrutura da universidade? É essa coisa cinza que o povo fala, feia, você ficou em um local ruim, o quarto. Ou isso daí é mito, quando você chegou aqui, tanto a cidade quanto a universidade em si, você achou da estrutura? Onde você ficou e o que você achou da estrutura? Então, o lugar que eu fiquei tem um prédio antigo da FEFO, o prédio histórico do século passado, e tem um prédio novo, que é do século XXI, que é, cara, muito moderno, é padrão internacional, padrão dos Estados Unidos, de verdade. Eu fiquei surpreso, porque, cara, uma infraestrutura, assim, de forma surpreendentemente nova, moderna e muito grande. Cabe muita gente lá, o campus todo, como tem vídeo aqui no YouTube explicando. Acho que são 20 prédios, é uma coisa absurda, assim, é tanto de dormitório quanto de hospital e prédio de laboratório. Acho que até mais, inclusive. E estão ampliando para o dobro, né? Estão pegando a outra parte de trás, que tem a orla do campus e a parte de trás. Que inclusive você postou ontem no seu story a Sim, maquetezinha. Então, cara, é muito bom. É claro que às vezes a logística de você fazer o ano de russo, né, antes de começar a faculdade, é muito mais fácil você estar no centro da cidade. Então, mesmo que o prédio seja um pouco antigo, é só um ano, sabe? E você tem a comunidade de toda noite poder ir para a cidade, cara, que é maravilhosa, de verdade. A cidade, é claro que a parte que você curte, assim, que tem a praia, que tem os bares, que tem museu, é muito legal. É muito tem a arquitetura lá antiga, a imperial, que eles reformam, sabe? Eles não trocam por uma nova, eles reformam para parecer que parou no tempo. E do lado você vê um Burger King, assim, então é uma coisa muito, muito maluca de você ver o antigo e o moderno ao mesmo tempo coabitando. E é muito sensacional. Em relação às pessoas, a minha experiência na faculdade, a FEF faz questão de trazer gente do mundo todo. Então foi muito mágico para mim conhecer cada semana gente de países que eu nem imaginava. Eu conheci gente do Afeganistão, do Irã, da Namíbia, de Ruanda. E eu quebrei a imagem que eu tinha, sabe? Essa galera, eu não tenho contato com eles, eu não tenho nem noção de como é que seja o país. Só que saber que eles são gente boa, que eles querem saber do Brasil, que a gente fazia churrasco junto, a gente jogava bola juntos, para mim foi uma experiência assim que sim. dificilmente tem como ter outro lugar do mundo que não seja uma universidade boa. E no mais é isso, foi muito positivo, abriu muito minha mente para novas culturas. O BRICS também, porque eu tive contato pela primeira vez com o pessoal da África, né? Dos países da Foi África da que África do Sul. participaram. E quando você tem contato com eles, você entende o quanto a cultura é parecida, é muito parecido com o brasileiro, o pessoal africano, muito. Aí nós entendemos que dos portugueses nós não herdamos nada, 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 nada. Que nossa cultura, infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente tem um passado muito triste com relação à Muito triste. escravidão e tal. A forma que o pessoal da África chegou no Brasil foi triste historicamente, porém eles nos deram uma herança maravilhosa que é o humor, a personalidade. É total, é total. Eu senti a conexão total com o pessoal da África comparado quando a gente olha assim. Ai, como é que eu vou explicar? No temperamento, no comportamento, você juntava todo mundo ali. Eu lembro que de vez em quando parecia tudo brasileiro ou tudo africano, assim, era bem da hora. E da organização da universidade, o que você achou tanto do pessoal, da coordenação, vocês tiveram alguns russos que é do Aris, né, que ajudaram vocês ali, que Isso, acompanharam e tal. exatamente. Que foram Como foi hoje, isso? eles foram os nossos anjos da guarda, porque eles pegaram na nossa mão quando a gente não sabia pegar ônibus, quando a gente não sabia falar nem oi em russo. Então, no começo, eles foram nossas babás. E aí foi assim, fez a diferença total na nossa experiência ter o auxílio deles no começo. E aí, no final, a gente ficou amigo de todo mundo. A gente se reunia, a gente conversava bastante. E a pergunta foi qual mesmo antes dessa?
Foi do... Os africanos, os africanos. Uhum. Inclusive, eu achava que algum deles eram mais brasileiros do que a nossa delegação. Porque do nosso grupo do Brasil tinha, assim, a galera, tipo, a Júlia, o Daniel, a Rafaela, o Evan, que, cara, é muito sorridente, muito contente com a vida, aberto, queria conversar com todo mundo, mas tinha a galera Mais que era mais sério. reservada, que parecia que era muito frio e quebrava essa ideia de que brasileiro é todo mundo samba, é todo mundo oba-oba. E até, assim, na própria delegação africana tinha o pessoal que era muito tímido, muito quieto, que a gente nem via, mas cada um é diferente do outro. Mas, em geral, o pessoal da África do Sul era muito sorridente, muito comunicativo, extrovertido, então foi muito legal. Isso que você falou, eu sempre observo o pessoal que chega aqui, os brasileiros, né, principalmente, e uma coisa que é muito interessante, que quebra esse estereótipo de Rússia, é, por exemplo, vocês do BRICS. Vocês vieram em 20, foi? Eu não lembro, foram quantos brasileiros? Originalmente eram para ser 25, mas ao longo do processo de documentação, de decisão se viriam ou não, alguns tiveram problemas familiares, alguns desistiram por questões pessoais, então do Brasil vieram 21. E aí, em média, foi esse mesmo. Eram para vir 25 pessoas, mas vieram 21, 18, 19 de Quando, cada país. quando E os vocês da China não puderam chegaram, vir. quando vocês chegaram, eu achei muito interessante, porque assim, fica muito claro a questão cultural. Esse estereótipo que o pessoal tem de russo frio, por exemplo. O pessoal do BRICS chegou, era todo mundo na primeira semana amigo, ai, nossa, todo mundo junto, aquela coisa, tudo tal. Uhum. Depois foi rápido. Foi Foi rápido, rápido. começou a andar três aqui, quatro ali, um grupinho aqui, dois ou um se afastava de todo mundo, aí começou as brigas, aquelas que sempre tem no meio de brasileiro. É Sempre tem, sempre tem. só para comparar a questão cultural. E já os russos é aquela coisa, meio com aquela frieza, mas quando eu observava a rede social de vocês, aí eu via você, por exemplo, com um grupo de Uhum. russos, começou a andar mais com os russos e uns dois, três brasileiros, do que de fato aquela união inicial. E é onde eu falo sempre pro pessoal, não tenham medo de russo aqui, eles demoram no começo, mas quando fazem amizade, é muito verdadeira a amizade do russo, é muito legal. Eles não têm aquele primeiro contato como a gente brasileiro, já começa amigo e depois rapidamente acaba o vínculo. Briga. Isso é bem interessante. Bom, e foi uma experiência boa, eu acredito. Vocês são os pioneiros, né, desse projeto do BRICS aqui. Tá na história aí, Isso, da isso. universidade. Tá na história. Infelizmente, agora esse ano foi cancelado pela pandemia, mas seria na Índia. E ano que vem acho que vai conseguir acontecer. Daí foi Brasil, Rússia, Índia. Aí ano que vem ou vai ser na África do Sul ou na China, um dos dois países. Se a pandemia for controlada, mas acho que até lá, até final do ano que vem, talvez dê certo. Acontecer um novo evento. Tomara, né? Eu Tomara. acho que um ano ainda dura, infelizmente. Eu acredito que não vai ser tão rápido, talvez, mas espero que eu esteja errado. Bom, e para finalizar esse papo, o que você aproveitou de bom? O que é que você acha que esse intercâmbio, né, que esse projeto do BRICS trouxe de bom para você como pessoa e para o Brasil? O que é que você acha que beneficia o BRICS, falando de uma forma geral, assim? O que é que essa aliança aí? Certo. Eu acho que como a proposta inicial do projeto é unir os países do BRICS, a parte acadêmica, realmente dá para fazer isso sim, porque a gente começou alguns projetos de pesquisa em cada um na sua respectiva área, medicina, biologia, segurança cibernética, direito internacional, e aí realmente é totalmente diferente como você lida com uma outra realidade, outro país, quando você conhece a cultura. Então, sempre desses intercâmbios vão sair diplomatas, vão sair até ministros e outros cargos internacionais. Então, realmente, para a cooperação, isso funciona. Porque cada pessoa que vai sair do país já teve experiência estudando o Brasil, estudando com pessoas brasileiras, porque no nosso projeto, ao longo dos meses, a gente fez estudos sobre cada economia, cada história, perspectivas econômicas futuras. Inclusive, a gente teve que fazer um modelo de Nações Unidas. Então, realmente uniu, sabe? Essa nossa experiência, ela não uniu apenas quem foi no projeto, mas também as pessoas envolvidas ao redor, as famílias, a universidade. Porque, por exemplo, a UFG não tinha vínculo com a FEF, mas agora já tem. Eu fui
É a Nossa, pessoa que abriu as portas para poder ter vínculo. Então, no futuro, se alunos quiserem vir fazer intercâmbio entre os países, já fica muito mais fácil. Então, mesmo que seja uma semente que está germinando agora, ao longo do tempo vai aumentando a cooperação entre esses países. E tomara que seja para um futuro melhor. Um futuro que seja mais conjunto, com menos conflitos e com mais união internacional. Eu sei que é delicado falar nisso atualmente, uhum, mas essas uniões elas causam esse efeito benéfico. sim. Quebra, né? Acho que só explicar, só falar e só ter, digamos que assim, uma propaganda sobre, sei lá, união entre países ou tal, é pouco. Eu acho que a experiência vale às vezes mais do que 2, 3, 5 anos de estudo de uma área. Só você pisar aqui, conviver e tudo, você enxergar outra cultura, você aprende a respeitar mais, a entender. Eu também acho interessante, acho incrível. Que conselho você dá, então, para o pessoal que quer muito vir para cá, mas tem medo, tem dúvida, não sabe se vai dar muito certo, se a Rússia é legal de vir ou não? Que conselho você daria? Então, acho que o conselho mais importante é conversar bastante com quem já está aí, conversar com se o colega tiver disponibilidade, conversar com ele porque ele mora aí há muito tempo, para você realmente entender o que vai acontecer quando você for para isso. Se for para estudar, se for para fazer um ano. Na minha realidade, eu, Diego, não conseguiria ficar 6 anos, até pela distância com o Brasil e com a família, mas assim, cada pessoa é cada pessoa. Tem exemplos tipo o Robson e o Pedro que estão há 4 anos, estão muito bem adaptados e já estão no finalzinho para voltar e tá tudo tranquilo. Mas isso não é a maioria da realidade. Tem muitas pessoas Sim, que vão e voltam. Então, que você vá bem ciente do que você vai encontrar, não essa euforia de começar um curso porque você está com 18 anos, ela não dura para sempre, a energia acaba assim. Até aqui no Brasil é muito comum o pessoal desistir do curso em qualquer área. Imagina em outro país, outra realidade, outra cultura, longe da família. Então, que isso seja muito bem pensado, até nas universidades públicas, toda turma de medicina ou de qualquer curso tem gente que desiste. Isso é regra, claro que tem exceção, porque o ensino superior é algo muito difícil, é um desafio sim. muito grande. Então, sabendo disso, tome sua decisão de ir ou não. Mano, muito obrigado. Prazer falar Eu com que fico você. feliz. Espero que a gente se bata aí outra vez na vida, nem que seja em Moscou, né, que é mais perto aí, que já fica no meio campo Tomara, ali. tomara. Vai ser um prazer. Ou no Brasil, né? Sim, sim, eu tenho organizado nos próximos anos para conhecer, para fazer aquele trem que vai de Moscou até Vladivostok, Ah, Transiberiana. o Transiberiano. E aí, se você tiver por aí ainda, ou em outra cidade da Rússia, não sei como é que você vai fazer depois que você se formar, Ô, mas vai dar rapaz, certo. tenho planos de fazer, inclusive, uma série da Transiberiana. Meu sonho é fazer. Putz, eu devo gastar uns 2 meses nela, porque você vai devagarzinho, parando em cada cidade, conhecendo. Sim, tem algumas rotas. Aí depois eu te falo até sobre as rotas, mas depois me diz aí. Mano, um abração. Obrigado. E tamo junto. Valeu. Let's go. Diego. So far I'm enjoying a lot Russia, culinary, people, culture, and history. I wasn't expecting much before I came here, but I'm loving being here. Pegou? Caiu.